Olá! No programa Argumento de hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Imunização. O Senado realizou uma sessão especial para celebrar esse dia, que é comemorado anualmente em 9 de junho. A importância das vacinas já foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, que estima que a cada ano 3 milhões de vidas são salvas por causa da vacinação. Aqui ao meu lado está o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que foi o autor do pedido dessa sessão especial. Não é isso, senador? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla. É um prazer estar aqui no seu programa. Senador, essa sessão especial ela contou aí com a presença de várias autoridades, inclusive com a presença da ministra, da Saúde. Eu queria que o senhor falasse da importância, de se celebrar esse dia, de se lembrar essa data, principalmente depois do que o mundo viveu durante a pandemia da Covid-19. Carla, a humanidade tem aumentado sua vida média. Nós já vivemos só vida média de 30 anos, de 40. Na década de 50, a vida média do brasileiro era 43 anos. E hoje nós estamos em 76 anos. Então, vários fatores contribuíram para que a humanidade tivesse uma vida mais longa. Mas há um consenso de todos que os fatores mais importantes para a saúde pública são a vacinação e o saneamento básico, além, naturalmente, dos remédios modernos, sobretudo os antibióticos que combatem as infecções. Então, nós achamos por bem fazer uma sessão especial aqui no Senado Federal. Eu fui o autor do requerimento, mas vários senadores, apoiaram esse requerimento e chamamos as autoridades principais do Brasil relacionadas com o tema, como, por exemplo, a ministra da Saúde, o presidente da Anvisa, o presidente do Butantan, o presidente da Fiocruz, o infectologista de renome nacional, o Vecina, que foi presidente da Anvisa, o Maiorovic também. Então, todos eles falaram nessa sessão. Por quê? Porque nós estamos precisando fazer campanhas de vacinação. Nós estamos precisando vacinar mais brasileiros, porque de uns tempos desses para cá vem caindo a cobertura vacinal no Brasil. E aí doenças que nós já estávamos livrados dela estão voltando, como por exemplo o sarampo. Então, ao invés de nós estarmos avançando e melhorando cada vez mais, infelizmente, nos últimos anos, nós regredimos. Você calcula só essa questão da Covid, que foi uma pandemia que acometeu o mundo todo, foi esse colapso imenso. O Imperial College de Londres calculou que só em um ano, com o advento da vacina no final de 2021 para o final de 2022, a vacina evitou a morte de 20 milhões de pessoas no mundo. Você imagina se a ciência não tivesse desenvolvido tão rapidamente a vacina, como é que nós estaríamos hoje na humanidade? E o que o senhor atribui, senador, a essa queda na cobertura vacinal? Carla, são vários fatores, Primeiro, uma certa acomodação. Não vou me vacinar contra sarampo, porque sarampo ninguém pega, não vou me vacinar contra a poliomielite, porque a poliomielite não tem mais. A varíola já foi exterminada, graças a Deus, que foi uma catástrofe na humanidade. Calcula-se que a varíola matou mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Matava mais de 5 milhões todo ano. E nós nos vimos livres da varíola, foi uma campanha mundial na década de 70, graças a Deus. Depois ficamos livres da poliomielite, que era a paralisia infantil. Depois ficamos livres do sarampo. Depois o sarampo voltou. Isso é uma sinalização que nós não podemos descuidar. Então, nós precisamos fazer campanhas cada vez mais e combater de maneira firme, enfática, todos aqueles que questionarem vacinas. A coisa que mais me impressiona, Carla, é médicos que estudaram, que sabem o que é um vírus, sabem o que é a transmissibilidade de uma doença, sabem o que é infectologia, sabem o que é epidemiologia, E aí vem uma questão ideológica de alguns tontos que dizem que são contra a vacina, que não se vacinam,
porque se vacinar pode virar jacaré, o homem pode falar fino, a mulher pode falar grosso, e as pessoas, por questões ideológicas, abandonam toda a ciência que aprenderam e passam a ter insegurança, né, na vacinação. Não, nós temos que ter a firmeza, a convicção de que a vacina salva. E a maneira mais barata que existe de evitar uma doença é através da vacinação. Os cálculos que a Organização Mundial da Saúde faz, Carla, é o seguinte: para cada R$ que o governo investe em vacina, ele evita de gastar R$16, olha, 16 vezes mais, R$16 para o tratamento da doença se a pessoa não tivesse se vacinado. Senador, o senhor falou do custo, né, de ser barato. E o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, ele é reconhecido nacional e internacionalmente porque ele fornece gratuitamente várias vacinas aí de 300 milhões de doses, se não me engano, por ano, e para uma enorme quantidade de doenças, mais de 30, se não me engano. De que forma, senador, que esse programa pode ser mais... que as pessoas possam ter mais conhecimento da importância? O senhor falou de campanhas. O que pode ser feito para acabar com essa cultura anti-vacina? Nós precisamos, que isso é um problema que nunca houve no Brasil, nós nunca tivemos correntes da sociedade contra vacinas, que existe isso em alguns países da Europa, uns mais, outros menos, que existe isso também nos Estados Unidos, mas no Brasil nunca existiu. O que é que nós precisamos? É ter mais a conscientização de que a vacinação é um ato coletivo. Porque as pessoas dizem, não, eu não quero me vacinar, não me vacino, se eu morrer é por responsabilidade minha. Não é isso. Porque nós vivemos em sociedade. O direito de um, a liberdade de um, só vai até onde começa o direito à liberdade do outro. Se eu não me vacino, eu não estou pondo em risco só a minha vida. Eu estou pondo em risco a vida daqueles que convivem comigo e estou pondo em risco a vida da sociedade. Porque eu não vou ficar isolado numa ilha. Se eu fosse o ermitão, morar sozinho numa ilha, poderia muito bem dizer, não, é minha liberdade, se eu quiser me vacinar, eu vacino, se eu não quiser, eu não vacino, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas se eu vivo em sociedade, não. Então é preciso a gente ter a compreensão de que o ato de se vacinar é um ato para você se proteger e para você proteger o próximo. Então é um ato de solidariedade humana. E a não vacinação é um ato egoístico, tá entendendo? Personalístico, e que a pessoa está não só se prejudicando, como prejudicando toda a sociedade. E é evidentemente que nós não podemos admitir isso em sociedade. E o que nessa sessão especial as autoridades falaram em relação a isso? A campanha de conscientização e também a mostrar a eficiência da segurança das vacinas? Carla, a gente tem que mostrar, por exemplo, a varíola matou 300 milhões de pessoas. Se a varíola ainda existisse, ela estaria matando 5 milhões de pessoas todos os anos. Por que é que ninguém morre de varíola no mundo? Por causa da vacina. Como é que as pessoas podem desconhecer isso? Há quantos cânceres de colo uterino existem, principalmente nos países menos desenvolvidos? É uma calamidade. Por causa do quê? Por causa da falta de vacinação do HPV, que é um vírus que é transmitido sexualmente e que acomete a mulher, levando ao câncer de colo de útero. Se a criança se vacina, 11, 12, 13 anos, tanto as meninas quanto os meninos, a pessoa fica protegida e evita ter um câncer no futuro. Olha o tanto de doença. A paralisia infantil. Eu vivi numa cidade, na minha época, 70 anos, 60 anos atrás, não tinha vacinação. A gente pegava todas as doenças próprias da infância. Hoje ninguém pega mais, por quê? Porque tem vacinação. Você conhecia amigos seus, parentes seus,
que tinham paralisia infantil porque tiveram poliomielite. Nós nos livramos da polio porque através da vacinação. É preciso que a pessoa seja muito tapado ideologicamente. Eu quase que digo aqui muito burro, está entendendo? Mas acho que não fica bem dizer uma expressão dessa, porque não tem como a pessoa deixar de acreditar nas vacinas. Por que é que não tem mais varíola no mundo? Por causa da vacina. Por que é que não tem mais pólio? Por causa da vacina. Por que é que os países que vacinam as pessoas contra HPV, o índice de câncer de útero, de colo de útero lá embaixo, nos países que não vacinam, o índice de câncer de útero lá em cima? Por causa da vacina. Como é que a pessoa pode questionar a validade da vacina? Você imagina como é que quando veio a Covid, como é que nós vivíamos? Ficamos todos nós isolados, trancados dentro de casa, com medo de morrer, e as pessoas morrendo uma atrás das outras. Vocês viram o caso de Manaus lá, pessoas morrendo sem oxigênio? Quer dizer, na Itália, caminhões do exército transportando as pessoas por cemitérios, uns morrendo por cima dos outros. Por quê? Porque não tinha vacina. Veio a vacina, no meu caso aqui, que sou idoso, já tomei as 5 vacinas. 2 da Coronavac, uma da AstraZeneca, outra da Pfizer e a outra bivalente da Pfizer também. Então, eu peguei a Covid, mas quando eu peguei a Covid, eu já estava triplamente vacinado. Então, foi uma infecção, de certa forma, mas tranquilo. Quer dizer, você tomando a vacina, em primeiro lugar, você não pega a doença. Se você pegar, a doença não cursa com gravidade. Se cursar, e você não vai ser internado, e você precisar internar, normalmente você não morre. E se você não tivesse tomado a vacina, o índice de mortalidade era altíssimo. Você viu quantas pessoas morriam no tempo da pandemia e que agora não morrem mais. Não morrem por quê? Porque felizmente nós estamos vacinados. Agora precisamos ter uma opinião firme, toda a sociedade brasileira, de fio a pavio, do presidente da República à pessoa mais humilde lá do interior, não, todo mundo dando os braços para defendermos a ciência, para fazermos campanha de vacinação, para mostrarmos a importância da vacinação, porque só assim nós teremos a segurança que nós tínhamos antes, que estamos perdendo por questões ideológicas. Mostrar a efetividade das vacinas seria, então, a melhor forma de combater essas fake news, inclusive, que circulam em torno das vacinas, né, senador? Isso é um mal imenso. E o que é pior, e o que mais me impressiona, é ver pessoas sem nenhum escrúpulo que fazem fake news, dizendo que as vacinas não prestam, que bom é o remédio que eles têm guardado da erva de não sei das quantas, está entendendo? Que só ele tem aquele produto, que vende, e muitos deles são médicos. E para poder ganhar dinheiro, são inescrupulosos e fazem pessoas, e as pessoas terminam, coitado, pessoas incautas, né? Terminam acreditando nessas conversas furadas aí e desprezando a ciência. Mas não, nós temos que estar todos unidos em defesa da ciência. Fora da ciência não há salvação para a humanidade. Tá certo, senador. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui prestando seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Carla. É um prazer muito grande prestar essas informações, que é um dever nosso para conscientizar cada vez mais a sociedade brasileira da importância tão grande que é a vacinação, como eu disse, que é um ato coletivo. É um ato que você faz por si e faz pelos seus semelhantes. Tá certo. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só entrar no nosso site senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.